Olá, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Mônica Martins, serei a vossa formadora na UFCD 10656, Linguagem Plástica, Elementos Estruturantes. Como já sabem, essa UFCD faz parte do curso EFA, Técnico de Ação Educativa. Esse primeiro módulo nós vamos refletir sobre o aspecto evolutivo da pintura e do desenho da criança, iniciando pela linguagem da arte. O que é a linguagem da arte, né? Por que nós estudamos a arte e por que é importante entender sobre a linguagem visual? A linguagem visual, né, nós podemos dizer que existem dois grandes grupos linguísticos comunicacionais, né? A linguagem verbal e a linguagem visual. A linguagem verbal e a linguagem visual, elas têm uma coisa em comum que são, né, é formada por um conjunto de elementos, né, cada um na sua área, com os seus objetivos, com a ideia de transmitir um pensamento, transmitir uma mensagem. A grande diferença entre ambas é que a linguagem verbal, ela exige da gente um conhecimento prévio para que nós consigamos nos comunicar e compreender as informações que recebemos. Então, de certa forma, a linguagem verbal, ela é menos democrática e menos acessível, menos universal que a linguagem visual. A linguagem visual, né, ao contrário, ela quebra, né, as barreiras de tempo, de escolaridade, de cultura, porque é formada por esses códigos, né, elementares, né, formais, que são reconhecíveis por qualquer pessoa em qualquer época da humanidade, em qualquer faixa etária, em qualquer cultura ou língua. Aqui nós estamos falando não é da forma como nós reconhecemos e como nós explicamos sobre o que é uma forma, mas é o reconhecimento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando falamos de círculo, o círculo é uma forma geométrica que a gente pode descrevê-lo de muitas formas, mas jamais alguém vai descrever um círculo falando que é formado por linhas retas, né? Então, de um jeito ou de outro, a gente vai chegar na mesma descrição. Então, é por isso que é uma linguagem realmente mais universal. O que são artes visuais, né? A arte visual, ela tem muitas funções e ela abrange muitas categorias, né? E é muito importante o estudo da linguagem visual para que a gente consiga ter um próprio pensamento crítico sobre as coisas, principalmente no mundo em que a gente muito existe muita informação, né? A gente é acumulado de informação, seja pelas mídias sociais, pela televisão, pelo consumo. Então é importante que a gente saiba distinguir o que serve para nós, o que é a nossa identidade, né? O que a gente precisa, o que a gente pretende, o que a gente deseja comunicar e consumir. Mas voltando aqui um pouquinho sobre as funções, né, mais específicas, a primeira de todas é que a arte visual, né, a linguagem visual, ela tem esse objetivo de comunicar uma mensagem, né, de transmitir um diálogo, um pensamento. Né, e isso vai variar conforme a área de atuação, né, da linguagem visual e os objetivos com que ela se comunica. Então, por exemplo, na área do consumo nós temos a moda, a decoração, os acessórios. Então a gente tem aí então esses mercados, né? Eles acabam compondo, criando diversos estilos diferentes para diversos públicos diferentes. Então quando a gente vai numa loja comprar pratos, a gente vai encontrar pratos de diversas cores, formatos, estilos, para que a gente consiga escolher aquilo que é mais da nossa preferência. Né? Outra função também bastante importante é a função do registro, né, como a fotografia, os vídeos. Ela comunica uma aprendizagem, no caso dos folhetos informativos. Né? A arte visual, ela abrange, né, a linguagem visual, ela abrange várias áreas, como eu disse, né, abrange a pintura, o desenho, a gravura, a fotografia, vídeo, moda, design, paisagismo, arquitetura, web design, decoração, entre outras que eu não disse aqui, mas que provavelmente vocês podem ter lembrado daí, né, e essencialmente une duas características, a característica estética e a característica funcional. Né? E vai depender de cada área, né? E cada objetivo.
As artes plásticas, portanto, né? Então, especificamente, né, no campo artístico, né, são criações expressivas realizadas com a utilização de diversos recursos e técnicas, ou separadamente, ou na junção dentre eles, ou em maneira por fases, né? Então trabalha primeiro a modelagem, depois espera secar e vai para a pintura, espera secar, depois faz a fotografia. Então a gente pode misturar diversos recursos numa criação só. Também trabalha muito com a questão da manualidade, né? Então a artes plásticas exige a manipulação de materiais, né? E a formação dessas linhas, né? Dessas imagens, elas podem ser tanto figurativas quanto abstratas. E seja figurativo ou abstrato, em ambos os casos, a função é a mesma, né? Então ela une a ideia estética e a ideia poética. Né? O que seria isso, então, né? Ideia estética e poética? A estética tem muito a ver com a forma de uma composição, ou seja, como aquele conjunto de elementos entre cores, linhas, formas, texturas, dialoga com o nosso gosto pessoal, né? E esse gosto pessoal, né? Esse sentido de belo que a gente dá para algo que nós vemos, também transmite sensações. Então, por exemplo, se eu olhar uma pintura de uma paisagem marítima, e eu gostar daquela paisagem, eu vou considerar aquela obra bonita porque ela me transmite coisas boas. Ou, ao contrário, né, também podemos ter uma leitura estética negativa, ou seja, não gostar de uma determinada obra, e esse não gostar também transmite alguma sensação, né? Então não existe certo e errado, e não existe unanimidade, um padrão, aquilo que é belo para todo mundo e aquilo que é bruto para todo mundo, né? Cada um vai ter o seu próprio pensamento sobre o estético, e a gente vai conseguir construir, né, uma elaboração de uma ideia por meio dessas sensações. A poética já está muito mais ligada ao pensamento, né, que o artista constrói ao criar uma obra. Né? É o pensamento, é a nossa interpretação, né, aquilo que a gente consegue elaborar de pensamento quando vê uma obra de arte. Né? Então, é a capacidade, né? A poética ela é a capacidade imaginativa de construir um diálogo sem palavras. Né? Essa é a grande função. Parece fácil, mas é bastante complicado. E nós vamos aí desenvolvendo esse pensamento ao longo do curso. Muito obrigada, até a próxima!